declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara e no portal e-Democracia para ampliar a participação social por meio da interação digital. Informo ainda que as imagens, o áudio e o vídeo estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos. As inscrições para uso da palavra serão feitas por meio do menu Reações Mãozinha, do aplicativo Zoom. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 177 de 2021, de minha autoria, deputado Antônio Brito, subscrito pelos deputados Flávio Nogueira, Francisco Júnior, Davi Soares, Lisiane Baia, pastor Márcio Feliciano, Tereza Nelma, João Campos, Aline Gugel, Alan Rick, Odorico Monteiro e Flávia Moraes, com aditamento do requerimento 198 de autoria do deputado Francisco Júnior, aprovados por essa comissão para debater o projeto de lei complementar 134 de 2019 para as entidades beneficentes de assistência social. Anuncio a participação por videoconferência da doutora Adriana Lustosa Eloy Vieira, diretora do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde do Ministério da Saúde. Queria cumprimentar a doutora Adriana. Da doutora Maria Ivelônia dos Santos Araújo Barbosa, secretária nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Também cumprimentar a doutora Maria Ivelônia, que já está presente, né? Doutora, já está presente? Não chegou ainda. Tá. Cumprimentar o doutor André Vinícius Guimarães de Carvalho, presidente da Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor da OAB. Doutor André Vinícius, também bom comparecer, muito obrigado. Cumprimentos ao nosso presidente, Felipe Santa Cruz, e a todos da nossa OAB. Também cumprimentar o meu amigo e de muitos anos, Mirox Campos Veras Neto, diretor-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, que está direto do estado do Piauí. Cumprimentar meu direto amigo Custódio Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, FONIF, que está aqui presente, presencial. Já dando início, peço ao Custódio que venha à mesa, para que fique aqui ao meu lado, já que os outros estão via remota. Comunico aos senhores membros dessa comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de 15 minutos, prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Esta reunião de audiência pública, facultar réplica e tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes, dando início aos trabalhos. Antes de passar a palavra a Adriana, que é a nossa primeira, eu queria dizer da importância dessa reunião, professora Radassa e Hermes, e todos que estarão compondo a equipe técnica. Esse projeto de lei vem fruto da necessidade da regulação ou regulamentação do setor filantrópico de saúde e assistência social, porque nós estamos no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, o que já foi feito pelo relatório da professora Dorinha na Comissão de Educação. Portanto, doutor Custódio, nesse mistério, esta comissão, é óbvio que ela irá deter em todo o projeto, mais as considerações da professora Dorinha, fazendo modificações pertinentes a ele, mas principalmente terá o foco na assistência social e na saúde, observando os outros critérios e podendo apresentar, portanto, as complementações. Qual será o modo de trabalho? É importante na audiência pública todos saberem. Esta é a primeira audiência pública e, se essa for satisfatória do ponto de vista do modus operandi do trabalho e mais das considerações, a gente vai para o trabalho, porque precisa realmente trazer elementos. Eu solicitei ao Rubem, já foi solicitado pelo Hermes, duas consultorias legislativas, uma no campo da assistência social e uma no campo da saúde, da casa para fazer tudo isso, e solicitei ao meu partido, o PSD, uma competente assessoria da professora Radassa, que tem um papel fundamental no terceiro setor, é professora da matéria, e assim que tiver os nomes, nós vamos divulgar no e-Democracia e no site da Comissão de Seguridade Social, está ouvindo? No site da Comissão de Seguridade Social e Família,
para que todo o país, todas as entidades, todos os cidadãos, todos os órgãos possam contribuir ao longo do período, porque é evidente que nós vamos ver as contribuições no momento aqui de todos os que estarão falando. Mas ao longo do período pode ser que alguma entidade associada ao FONIF possa fazê-lo, a CMB possa fazê-lo, associada também ao Ministério da Saúde pode a cada momento complementar. E a ideia é que logo após a gente ter esse primeiro período aí de avaliação dos consultores, nós marcarmos uma reunião com as partes interessadas, eu estou entendendo que seriam as representações do setor, FONIF, CMB, o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, para que a gente possa discutir as contribuições que foram enviadas e que, a partir dessas contribuições, a gente apresente um texto desse projeto. Eu, por ter sido presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, não vou me furtar a trabalhar também no campo da educação e nas questões transitórias do projeto, que eu acho que, nesse momento, a gente tem que olhar o projeto como um todo, ouvindo a OAB, ouvindo todos os advogados, setores, assistentes sociais, médicos, todas as entidades de classe que quiserem participar, é evidente, mas com a celeridade. Eu tive o cuidado de ler os votos, doutor André, da ADI 4480, se não me engano, ou 4088, é isso. E nos votos, alguns votos estipulavam, apesar de não ter sido votos vitoriosos, mas estipulavam um prazo para que o parlamento procedesse com a lei complementar. E, se eu não me engano, o prazo era 1 ano e meio. A maioria falava em 1 ano e 6 meses. Portanto, o que eu estou entendendo é que a vontade do julgador, que foi do Supremo Tribunal Federal, ele estipulava que isso não pode ficar ad infinito no Congresso, na Câmara de Deputados, para que a gente fique debatendo as regras ou atribuindo ao 14 do CTN. Então, por esse motivo, é fundamental a apreciação do PLP 134 com rapidez, porque não ficará bem para o Congresso que isso seja feito. Irei procurar os demais presidentes das demais comissões terminativas, se não me engano, a CFT e a CCJ, que serão as próximas a partir dessa, é isso, professora? E conversar com eles da celeridade que precisamos ter para que isso vá ao plenário o mais rápido possível. E também procurar o presidente dessa casa, o deputado Arthur Lira, para que a gente tenha isso, para que a gente não fique ao longo do tempo. Isso não é bom para as entidades e, ao mesmo tempo, também não é bom para o governo, que a Receita Federal não é bom para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Assistência, Ministério da Educação, que não terá uma regra clara aqui. Do que eu tenho ouvido, e aí eu finalizo, eu tenho ouvido das entidades, né, tenho conversado com as entidades, tenho conversado com o Ministério, tive ontem com o Ministro da Saúde, tive com o Ministro da Cidadania, tratando desse tema. O que eu tenho ouvido é que todos querem uma regra para seguir. As entidades não querem se furtar uma regra, mas querem clareza nas regras que tem que seguir. E essas regras têm que ser ao longo de todos. Também tivemos uma reunião com a Receita Federal, informando que estava acontecendo tudo isso, o Custódio lembra, o doutor Custódio lembra. Então, por isso, nós queremos algo de forma bem aberta e participativa. Dado essas informações, nós iremos posteriormente divulgar, pedir a todos os parlamentares que estão presentes de forma remota ou tratando que também contribuam, e a Comissão de Seguridade Social, que é uma comissão que é muito bem presidida pelo meu amigo doutor Luizinho, e também ao Rubens, que a gente possa dar toda a estrutura para que a gente faça desse trabalho um trabalho realmente significativo para as entidades beneficentes de assistência social, para o terceiro setor, entidades filantrópicas, como a gente queira chamar, mas para a rede de proteção que atende as pessoas que dela necessitam. Dito isso, anuncio, portanto, a primeira, ali tal coisa, 15 minutos, a doutora Adriana, a quem, em nome dela, saúdo o ministro Marcelo Queiroga, a doutora Cleusa Bernardes, a todos que compõem aí há muito tempo o Ministério da Saúde, há também o secretário da SAES, e a todos que, portanto, fazem o Ministério da Saúde. Doutora Adriana, a senhora tem 15 minutos para suas contribuições. Obrigada, deputado Antônio Brito. Aqui eu já agradeço o convite em nome do ministro, em nome do secretário. Agradeço, inclusive, em nome dos meus colegas que estão aqui comigo. Vocês estão me ouvindo bem com a máscara? Sim, muito bem. Agradeço, inclusive, em nome dos meus colegas que estão aqui comigo. Saúdo também todos os outros colegas da CMB, FONIF, OAB, Ministério da Cidadania. Se eu esqueci de alguém, me perdoem. Acho extremamente oportuno, deputado, a gente tratar desse assunto, até porque a gente está em vias de
recebeu um julgamento aí da ADIM 4891, que muito provavelmente vai ocorrer no mesmo sentido das outras, né? Essa matéria, ela tem sido prioridade, não só para o secretário, mas para o ministro Queiroga também. A gente já teve outras oportunidades de conversar da importância, até porque essas entidades desempenham um papel no terceiro setor fundamental para o Sistema Único de Saúde. E acho que a gente precisa, nesse momento, talvez, alinhar alguns conceitos. Antes de entrar mais no ponto com relação ao PL, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer só a explanação de 2 slides, que eu queria dar primeiro um panorama dessas entidades filantrópicas, inclusive as que estão certificadas, se o senhor me permitir. Claro, com certeza, doutora Adriana. Aperta aqui. Vai ali naquele cantinho a apresentação. Aqui? Isso aqui. Aqui. Isso, aperta. Só um minutinho. Agora volta lá na... Alt. Vai na apresentação aqui. Aqui? Nessa aqui. Aqui agora. No Zoom. Aqui? Sobe. Aqui. Eu não estou conseguindo subir a apresentação. Eu passei para o pessoal do apoio aí da comissão, se eles puderem colocar para mim. Está dando erro aqui para mim, deputado. Não, nós vamos tentar, vamos consertar por aqui. Bom, são 2 slides, são bem rápidos, eu acho que até dá para eu ir falando antes deles colocarem. Aqui a gente traz o... Conseguiu? Ótimo. Conseguimos. Bom, como vocês sabem, o departamento é responsável pela certificação das entidades de saúde filantrópicas que atuam no setor. Essas entidades... Como que eu faço para passar aqui? Pode passar para o próximo. Hoje a gente... Volta um, por favor. Isso, obrigada. Hoje a gente tem um número de 2.900 entidades que requereram a certificação. No entanto, 1.577 a gente tem de CNPJs matriz certificados, embora o número desses CNPJs, eles não correspondem necessariamente ao número de estabelecimentos, já que o número de estabelecimentos fica num quantitativo de 2.242, para a gente avaliar a importância desse setor para a execução das ações de saúde no âmbito do SUS. Hoje a gente tem 1.399 hospitais certificados, portadores do SEBAS, ambulatoriais, entidades ambulatoriais, 843, essas prestam serviço para o SUS. Aqui a gente tem um descritivo que a gente identifica na região sudeste a maior quantitativo dessas entidades que são certificadas e um panorama dos processos de certificação que já foram julgados, deliberados, representações, os que estão em andamento. A gente tem aqui, vai disponibilizar para vocês, que são números mais operacionais. Próximo, por favor. O setor filantrópico hoje, esses dados, às vezes, a gente tem uma certa oscilação, mas o dado mais atualizado que a gente conseguiu pegar são que 32% do setor correspondente são hospitais, 32,04%. Desses, 36,95% dos leitos são disponibilizados pelo setor filantrópico, 41,15% das internações são realizadas por esses hospitais, e hoje a gente tem um total de estabelecimento filantrópico de 7.500, sendo que 3.200 deles prestam serviço para o SUS. Próximo, por favor. Finalizou. Bom, agora com relação ao PL, deputado, eu penso que a gente, em 2019, a gente já havia se manifestado naquela proposição original no sentido de ser contrário ao PL. E por que a gente foi, naquele momento, contrário a essa proposição? Porque a gente identificou que, embora houvesse no PL, como a gente identifica, inclusive no substitutivo, algumas coisas que, a nosso ver, está um pouco confusa, o que mais chamou atenção foi a questão da diminuição da contrapartida.
E a diminuição da contrapartida, a gente identifica não só naquelas entidades que são a maioria que prestam serviços remunerados, que gira em torno de 95%, mas também a diminuição da contrapartida para aquelas entidades que fazem a gratuidade, as entidades que fazem projetos. Então, isso a gente chegou até a estranhar, de certa forma, o motivo pelo qual a proposição fosse nesse sentido. Até porque, quando a gente lembra do passado, quando a gente pega os 60%, era exclusivamente internação, ambulatório somente para as entidades que faziam prestação de serviço ambulatorial. Então, a nossa manifestação contrária foi mais em função da questão da diminuição da contrapartida. Além disso, a gente entende que o projeto ele fica um pouco confuso. E aqui não estou querendo desmerecer o projeto de forma alguma, com todo respeito, mas às vezes a gente não consegue identificar o momento em que ele está falando de certificação, o momento em que ele está falando de imunidade, fica uma certa confusão. Isso eu acho que precisa necessariamente ajustar. Houve uma manifestação também, e eu trago isso até para avaliação do jurídico da Câmara, porque aqui no Ministério a gente também não houve consenso com relação a uma manifestação jurídica no sentido de afirmar que havia um vício de iniciativa. E por que o consultor suscitou esse vício de iniciativa? Porque naquele momento ele identificou que o projeto ele não tratava somente de matéria tributária. O projeto tratava, inclusive, de obrigações para órgãos do Executivo. Então, ele entendeu que o projeto, dessa forma, ele tinha um vício de iniciativa porque ele deveria partir do próprio Executivo, já que no projeto, além da matéria tributária, que seria uma competência concorrente, ele traz também obrigações para os órgãos do Executivo. Eu trago isso porque não houve consenso entre os advogados gerais da União aqui dentro do Ministério. Talvez a Câmara possa avaliar se há necessidade de algum estudo mais aprofundado, alguma ponderação com relação a isso. E as outras coisas que a gente identificou é que havia também uma possibilidade de estender a certificação para aquelas entidades que não necessariamente produzem para o SUS de forma com estabelecimentos próprios, direto. A gente identificou que havia uma proposta no sentido de estender para aquelas entidades que fazem somente a gestão. E aqui eu lembro que quando a gente fala de complementariedade e as entidades que são complementares, e aqui eu digo complementares, mas não de forma residual, até porque os números que a gente avalia da atuação das entidades filantrópicas no sistema, a gente identifica claramente que não é residual, só que essas outras entidades que não prestam diretamente serviço para o SUS, qual que seria a complementariedade? Talvez houvesse aí um conceito que precisasse ser adequado, porque para eu ser complementar, eu preciso levar o serviço que eu tenho, eu preciso, além do que eu presto no público, eu preciso complementar a rede com o meu próprio serviço. Então, isso também a gente identificou dessa possibilidade na proposta de estender para essas entidades que não fazem esse serviço complementar. E isso também foi um motivo pelo qual a gente manifestou de forma contrária ao PL. Outras situações que eu anotei aqui é essa questão de que parece em algum momento que o PL ele usa como sinônimo a certificação com a imunidade tributária. Então, não está muito claro, pelo menos a nosso ver, essa diferenciação, porque a certificação não necessariamente é a imunidade. Ele é um dos critérios para a imunidade, né? Acho que o PL precisaria ajustar. A questão da contrapartida que eu já falei, que a gente identificou uma redução. Em tese, assim, eram os pontos que mais chamaram a atenção é isso, mas eu acho que cabe, sim, que há caminhos para a gente discutir e melhorar, que fique bom não só para o Ministério, não para o Sistema Único de Saúde, mas para as entidades também, porque a gente precisa pensar que elas precisam
também ter um equilíbrio, uma sustentabilidade, e acho que tem muito caminho de discussão para que a gente possa fechar, até porque é uma matéria que já está bem amadurecida, não é algo novo, pelo menos para a gente, né? Eu acho que, a princípio, é isso, deputado. Eu me coloco à disposição aqui para questionamentos, para a gente poder conversar um pouco mais. A princípio, é isso. Ok? Obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Registrar a presença do pastor Sargento Isidoro, do dileto amigo Eduardo Barbosa, que é a nossa referência na assistência social. Já antes de passar para a doutora Maria Evelônia, agradecer as palavras da doutora Adriana, e na direção do final da doutora Adriana, é esse o princípio que nós vamos adotar nesta relatoria. Nós vamos chegar a um consenso entre o governo e as entidades. Nós não vamos simplesmente permitir que a gente perca um momento tão importante de construir um instrumento normativo, partindo da discussão temática entre as comissões dessa casa, para poder chegar. Então, o que a doutora Adriana é importante, porque nós vamos ouvir o Ministério da Saúde e vamos sim apresentar um texto que seja de comum acordo entre o governo, seja nele na área econômica, na área da assistência, na área da educação, na área da saúde e as entidades. E a senhora pode ficar tranquila que eu terei certeza, com a capacidade e competência do DECEBAS, do Ministério da Saúde, e também a articulação da Confederação das Santas Casas, o doutor Miroca está aqui presente, e todas as entidades da saúde, que chegaremos a um bom termo, porque não dá para a gente deixar isso, só um contra ou a favor, as entidades um dia contra, o governo contra no outro dia, e a gente com certeza, não é isso, doutor Tiago, nós vamos chegar a um momento que nós vamos estar apresentando um texto à sociedade desta conjunção. Então, parabéns e muito obrigado, doutora Adriana. Doutora Maria Evelônia, 15 minutos. Obrigado. Representando o Ministério da Cidadania, quem manda um abraço para o dileto amigo João Roma, ministro da Cidadania, baiano, quer dizer, pernambucano, baiano, a qual o Ministério está aqui presente. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, deputado Antônio Brito. Dizer que é uma honra, né, para o Ministério da Cidadania, para a Secretaria Nacional de Assistência Social, participar desse momento tão importante para todos nós. A sua fala, ela nos contempla no sentido de dizer que precisamos ter essa atuação de colaboração para chegarmos a uma convergência que alcança tantos brasileiros, né? Nós sabemos da importância do terceiro setor, especialmente nesse contexto da pandemia, nós vimos o quanto que essas entidades alcançaram a população. Então, nós queremos realmente nós queremos contribuir para que realmente tenhamos um projeto de lei que contemple essas entidades. Nós temos aqui, na nossa Secretaria Nacional de Assistência Social, nós temos um departamento que é responsável por todo o apoio técnico e é responsável por essa área da certificação. Então, quero dizer que essa também é a forma que o Ministério da Cidadania tem de demonstrar a importância que essas entidades possuem para nós. Eu fiz aqui alguns apontamentos, inclusive nós temos um relatório, eu posso estar encaminhando para o senhor posteriormente, mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos que, inclusive, a Adriana também já fez menção em algum momento. Primeiro dizer que hoje nós temos 32 mil entidades reconhecidas, né, na primeira instância, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos quase 15 mil que são reconhecidas na segunda instância, que é o que nós chamamos de CNEAS, e quase 6 mil, né, que são as que possuem SEBAS, que aí é a terceira instância de certificação. Então, é para mostrar o quanto de impacto tem um projeto de lei que a gente venha pensar. Então, gostaria de apontar, né, com relação à Lei 134, que nós temos algumas preocupações. Primeiro, porque quando a nossa equipe, né, foi analisar, nós percebemos
que não fica muito claro qual seria o órgão competente para a concessão dessa imunidade, né? Apesar de que fica ali leva a entender que seria a Receita Federal, mas não é claro. Então, isso também nos preocupa do ponto de vista dessa questão da imunidade tributária, de quem seria esse papel, né? Também nos preocupou com relação, e aí, deputado, deixar claro que esses apontamentos no sentido de qualificar, no sentido de colaborar, né? Porque o que nós queremos mesmo é que dê certo, é que possamos estar aqui pensando numa colaboração para as entidades, um setor que é tão importante para nós e que, em momento nenhum, mede forças com o Estado, com o governo. Ao contrário, nós nos completamos. Então, também mencionar, por conta das implicações que esse projeto de lei traz, que nós teríamos a necessidade de ter 2 fluxos de processo e que isso ia também implicar numa morosidade nesse processo, porque ia ter um fluxo no processo no sentido de certificar e também de depois verificar administrativamente quando esse requerimento foi indeferido. Então, nós teríamos aí uma morosidade nesse processo. Também gostaria de apontar sobre a exclusão de entidades reconhecidas. Do formato que o projeto de lei está, ele não contempla as entidades de assessoramento e nem as comunidades terapêuticas. Então, também nós sabemos da importância dessas entidades e pensamos que elas são importantes de serem contempladas. Assim como, no que diz respeito às organizações religiosas, elas hoje já são tratadas, já são consideradas, já são contempladas, porém, se elas tiverem preponderância na assistência social. E da forma que o texto nos traz, faz com que todas as organizações religiosas estejam contempladas, mesmo que não atendam à questão da preponderância em assistência social, em serviços da política de assistência social. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é a questão da gratuidade da contrapartida, né? Que a gente percebe no texto que ele prevê possibilidade de cobrança parcial ou total de serviços socioassistenciais. Então, do nosso ponto de vista, isso limita a disponibilidade das ofertas a um público que é tão vulnerável e que, volto a dizer, especialmente nesse contexto da pandemia, essa vulnerabilidade ela se acentuou. Então, nós entendemos que essa limitação ela seria ruim para o povo brasileiro. Também dizer que, segundo o texto, né, que nós temos, exige a aplicação de somente 20% dos seus serviços em gratuidade na área de assistência social. E aí retoma, inclusive, um decreto que é de 1998, que nós já tínhamos superado, porque, para bem da verdade, o que nós queremos é que todas as entidades de assistência social elas apliquem todos os recursos na sua finalidade socioassistencial. Então, é algo que hoje já acontece e que nós perderíamos. Também apontar que no texto que a gente tem do projeto de lei, ele admite que as despesas de atividade econômica elas sejam superiores às despesas de assistência social. Então, isso também nos preocupa. A questão da imunidade também é outro ponto que eu gostaria de mencionar, porque, no caso, hoje, o projeto, nesse texto, né, o projeto de lei, ele prevê
a imunidade para a matriz e para todas as suas filiais, independente da atuação na área setorial. E, no caso, falo aqui da assistência social. Então, isso também nos preocupa, porque nós entendemos que quem precisa usufruir dessa imunidade é quem realmente está ali atuando nessa questão da assistência social. Também, no ponto de requisitos legais, gostaria de trazer aqui um apontamento. Com este texto que nós temos, ele retira a previsão de que a entidade precisa estar constituída há, no mínimo, 12 meses para poder usufruir da imunidade. Isso nos preocupa porque nós entendemos que esses 12 meses, ele seria um tempo justamente para que a gente pudesse verificar se essa entidade ela realmente vem alcançando a população, vem realmente atuando de forma a prestar serviços de qualidade para a população, né? Nós sabemos que temos entidades muito sérias, entidades que precisam ser valorizadas, mas nós também sabemos e já vivemos num passado que já viramos a página, mas nós já vivemos momentos de denúncias, de situações, né, que nos traziam aí dúvida quanto a algumas instituições. Então, o que nós queremos é realmente reafirmar o compromisso dessas entidades, dizer o quanto elas são importantes e o quanto elas são sérias. E acreditamos que se existir aí um prazo mínimo desses 12 meses para que possa usufruir da imunidade, também um processo que é importante. Também, no que diz respeito aos idosos, né, que é a cobrança e acolhimento em instituição de longa permanência para idosos, a ILPIs, ela também nos preocupa, né, por conta de que a maioria dos conselhos municipais de assistência social ainda não regulamentaram ou não supervisionam a cobrança, né, do que é feito, porque hoje é assim, estabelece que tem um limite de até 70% da cobrança do benefício previdenciário, mas ele pode ser excedido em caso de adoção livre e espontânea do idoso. Mas a gente também sabe que ainda tem muito conselho municipal que não conseguiu se organizar para fazer essa supervisão, né? Então, isso aí estaria contrariando o Estatuto do Idoso, que previne a autonomia dos idosos, né? E que reserva esses 30% para o seu usufruto. Então, é algo que a gente precisaria pensar assim, com mais tranquilidade, de forma mais técnica, porque sabemos que essas entidades têm muitas despesas mesmo, que o envelhecer é uma conquista da sociedade, mas sabemos que esse processo de envelhecimento também proporciona aí a essas entidades mais gastos, nós compreendemos isso, somos solidários a essa situação, mas nós também precisamos defender essa autonomia do idoso de ter os 30% para o seu usufruto, a menos que ele mesmo entenda que pode autorizar e deve autorizar mais do que os 70%. Então, é algo que a gente precisaria aí discutir também com base no Estatuto do Idoso. A questão da preponderância, né, também sobre a questão das despesas, né, excluindo os custos quanto à análise da preponderância. Tem pontos com relação à preponderância que nós gostaríamos de uma oportunidade, né, de uma reunião técnica para que pudéssemos ali fazer esses apontamentos, dentre os quais eu já trouxe alguns, mas também propor uma alternativa, né, porque o nosso intuito é colaborar, não só dizer
quais os pontos que nos preocupam, mas pensar em alternativas de como superar esses desafios, né? Inclusive, colocar o senhor deputado Antônio Brito ciente de que aqui nós temos debatido essa situação, acredito que o ministro João Roma tem conversado com o senhor sobre isso, desde que eu assumi a Secretaria Nacional de Assistência Social, até por vir da ponta, por vir justamente do atendimento em município, eu tenho esse olhar para a importância do terceiro setor, então nossa equipe tem se debruçado, sim, sobre como qualificar, como apoiar o bom funcionamento dessas entidades. Inclusive, há poucos dias, fizemos aí um evento com a entrega de certificados de várias entidades, temos colocado nossa equipe para atuar de forma muito próxima das entidades, para que elas possam, sim, tirar todas as suas dúvidas. Então, quero apenas ressaltar o nosso compromisso com o terceiro setor. E isso passa por também buscar um espaço para estar qualificando a proposta que nos foi apresentada, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade de participar aqui dessa audiência pública. Muito obrigado, doutora Maria Velônia, pela clara exposição. Queria saudar também a Cátia, da Federa Santas, e já de pronto acolher uma sugestão da senhora, que é a formação de um grupo de trabalho natural, que a gente vai ter que ter, por esse período, que não vai dar só para esse espaço da audiência pública a gente continuar. Como eu vi tanto por parte do Ministério da Saúde, pai da doutora Adriana, ontem com o ministro Marcelo Queiroga, quanto também pelo Ministério da Cidadania, por pai da senhora e do ministro João Roma, a total determinação em cumprir até mesmo o que o julgador quer, que a gente faça um projeto que seja um projeto que contemple os interesses do país, especialmente também da posição do governo, da sociedade civil organizada, é que a gente quer dar sequência. Eu já quero anunciar o e-mail da comissão para que depois dessa audiência, todos que estão vindo no E-Democracia, estão chegando várias aqui informações, eventos.cssf, Comissão de Seguridade Social e Família, C de Casa, S de Seguridade, S de Social, F de Família, @câmara.leg.br. Por meio deste e-mail, aonde ao se iniciar coloca PLP 134, para que a gente tenha referência, todas as contribuições que não forem feitas nessa audiência, que posteriormente as pessoas que ouvirem essa audiência poderão fazer, será incorporado a esse grupo de trabalho. Eu já queria de pronto convidar o Ministério da Saúde para indicar, com certeza será a doutora Adriana, ao Ministério da Cidadania, a doutora Maria Velônia, a Confederação das Santas Casas, o Mirox, se possível, o presidente, indicaria um nome, o FONIF, o doutor Custódio, indicaria um nome, e a OAB, que estão aqui presentes, poderia indicar um nome para que pudesse acompanhar esse grupo de trabalho. E eu queria convidar em público ao deputado Eduardo Barbosa, que indicasse a Rosa, que tem uma experiência, foi inclusive a pessoa que acompanhou o Miroski, que é o marco das organizações sociais do terceiro setor, que Eduardo Barbosa pudesse trazer a Rosa, com esses nomes citados. Nós formaríamos, juntamente com Hermes, com a Radassa e com os 2 consultores da casa, reuniões permanentes, para que a gente, no curto espaço de tempo, conseguisse fazer um texto, deputado Eduardo Barbosa, que pudesse contemplar o país. Vossa Excelência, que sempre foi relator de grandes matérias, e eu gostaria que fosse relator desta matéria comigo. Então, pedi à Rosa que esteja presente junto aí com este grupo que foi formado agora, até por essa provocação saudável e inteligente da doutora Maria Velônia e da Adriana, para que a gente possa entregar um texto que seja de consenso. Para senão a gente fazer um texto muito bem elaborado pelo Bibo Nunes e depois esse texto ter posição contrária do governo, porque não é isso que nós queremos. Porque senão a gente não vai sair disso e a gente vai continuando a ficar sem uma regra clara e debatida. Então, se todos estiverem de acordo com isso, eu já passo a palavra ao doutor André, para que possa falar em nome da OAB. André Vinícius Guimarães de Carvalho, presidente da Comissão Especial de Direitos do Terceiro Setor da OAB Nacional. Doutor André. Muito boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer aí pela liderança sempre muito bem-vinda do deputado Antônio Brito,
na condução dessa audiência e como relator desse projeto, mas também não deixar de saudar aqui a gentileza do deputado Francisco Júnior em solicitar nosso comparecimento a essa audiência, né? E também o doutor Luizinho, né, que está presidindo a comissão, faz um trabalho excelente, e também ressaltar a contribuição e a sensibilidade com a causa do terceiro setor do nosso deputado aqui de Pernambuco, deputado André de Paula, também do PSD, que sempre esteve muito atento a essas questões. E aí, em nome do deputado, eu gostaria de saudar todos os colegas aqui da mesa, né, que estão fazendo parte dessa audiência, e gostaria de ressaltar, inicialmente, a satisfação, a alegria da OAB, né, através da Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor do Conselho Federal, estar aqui participando, porque é exatamente essa comissão que trata esses assuntos relacionados à questão do terceiro setor. E essa matéria é muito cara, né, a todos nós que atuamos para ter uma segurança jurídica em relação às associações, fundações e demais entidades da sociedade civil. Eu queria, na verdade, sim, como jurista, começar de uma forma muito simples, fazendo uma afirmação, que eu acho que a gente está indo ou discutindo a matéria por um viés errado, né? Ou, no mínimo, equivocado. O que acontece é o seguinte, é preciso que fique claro, e aí os senhores deputados e demais pessoas que estão aqui nos escutando e nos assistindo, que quando a gente fala de matéria constitucional, a gente tem que destacar o que são as vedações, que é exatamente o caso da imunidade, né, que é a vedação, o poder de tributar, daquilo que são as isenções, o que era o texto que originou a lei. A Lei 12.101, como a colega anterior mencionou, ela sucedeu decretos e a gente a vida inteira teve a regulamentação das imunidades de forma errada, de forma originalmente confusa e errada. E aí, quando a gente tinha, na 12.101, o estabelecimento de contrapartidas, mas e se a gente for ver o texto, né, a ementa da 12.101, ela fala da isenção de contribuições sociais, lá do artigo 195, parágrafo 7º, existe toda uma lógica, porque a contrapartida, dentro de uma isenção, ela é alguma coisa aceitável, porque, na verdade, na isenção você tem o tributo que existe e o governo está abrindo mão daquele tributo para que você possa desempenhar aquela atividade e ele pode estabelecer uma contrapartida que funciona meio que uma forma de compensação. Então, na lógica da 12.101, as contrapartidas, elas, apesar de não entrar no mérito de justiça ou não, porque a gente sabe que, na verdade, não são justas, mas existia uma lógica. E quando a gente vai para a imunidade, depois que o STF, inclusive, ratificou através do tema 32 de repercussão geral, que só a lei complementar é que pode regulamentar as imunidades e as vedações ao poder tributar, nós temos uma lógica completamente diferente. Por quê? Porque na imunidade não existe o tributo. Então, todo aquele discurso de que o governo está perdendo tantos bilhões, de que isso vai, na verdade, ter uma interferência na arrecadação, isso não existe. Isso, na verdade, é uma narrativa que não tem sustentação do ponto de vista legal. Por quê? Doutor Porque na André, imunidade o só um imposto... minuto, é que me ligaram das entidades dizendo que está travado o sistema. Oi? Não, era só para informar que a transmissão do YouTube caiu e que eles estão tentando retornar, mas só para você dar continuidade. Mas fica gravado o que está sendo falado? Tá bom, ok. Tá bom, obrigado. Por favor, doutor André, perdão. Então, retomando, a questão da imunidade, como ela é uma vedação, não existe o tributo. Então, o projeto, eu concordo com a colega que falou anteriormente, a doutora Adriana, a doutora Idalônia também, que ele tem dois vícios, um formal, de iniciativa, porque ele trata matérias que, na verdade, atribui competências do executivo, então isso deveria ser uma matéria de iniciativa do executivo, mas talvez o principal vício dele seja material, porque ele trata de uma questão que ele não tem, ele não pode ter competência, porque ele está afrontando uma regulamentação, um direito constitucional.
Ele está indo de encontro ao que está escrito na Constituição, que é a vedação ao poder de tributar, e ele está transigindo isso para criar contrapartidas que são de cunho econômico e financeiro, e que, se, na verdade, na imunidade você não tem esse tributo, não tem sentido você criar uma contrapartida que, na verdade, tenha esse contexto econômico e financeiro para que as instituições possam gozar uma imunidade que elas já têm direito. Então, é muito difícil, do ponto de vista jurídico, e aí isso é o que cabe chamar a atenção, de nós não entrarmos aqui, não trabalharmos e fazermos projetos de lei e termos leis aprovadas para serem novamente motivo de brigas no STF durante uma vida inteira, prejudicando, sem dúvida, tanto a segurança jurídica das instituições como do próprio governo, porque a gente tem que observar que na imunidade você não pode estabelecer contrapartidas que gerem ônus financeiros ou econômicos para as entidades, porque isso seria o mesmo do que você realizar uma tributação oculta ou disfarçada. Se eu tenho direito à imunidade, e a imunidade é a vedação ao poder de tributar, então o imposto, o tributo, a contribuição, de uma maneira geral, ela não existe. E eu crio ali uma contrapartida que as instituições elas têm que compensar de alguma forma financeiramente para que elas possam gozar desse direito de não ter que pagar tributos. Eu, na verdade, estou criando, né, através de uma lei complementar agora, uma nova forma de tributar, oculta, indireta, disfarçada, e isso não é permitido. Isso vai ser, novamente, um motivo de debate, que não foi um motivo de debate anterior nas discussões, porque esse não era o caso. As discussões que tiveram no STF, elas foram limitadas à questão de você ter a questão de, primeiro, se identificar o erro, né, da técnica legislativa e colocar no artigo 195, parágrafo 7º, a palavra isenção, quando, na verdade, a Constituição ela só trata de imunidade, e que isso ficou pacificado, que ali, quando está escrito são isentas, na verdade, quer dizer são imunes, e depois que, de acordo com o artigo 146, inciso 2º, só a lei complementar é que pode regulamentar as imunidades, né, as vedações ao poder de tributar da Constituição. E, no caso, é o Código Tributário Nacional, que já executa esse papel, inclusive em relação aos impostos. Então, não tem por que você ter um tratamento diferenciado da própria Constituição. Então, a nossa sugestão, inclusive, as discussões que nós travamos, inclusive no âmbito da comissão, estamos fazendo isso nos fóruns diversos dos advogados que atuam no terceiro setor, é de você ter um projeto que regulamente, na verdade, o próprio CTN, no artigo 9º e 14, acrescentando o artigo 195, parágrafo 7º, que não tinha, que não existia. Então, isso aí talvez seja uma tratativa de se trabalhar um processo, até um substitutivo, de acordo com a demanda, mas o fato é que, deputado, nós não podemos conversar contrapartidas de cunho econômico e financeiro diante de uma tributação que não existe. Não podemos criar isso. Tanto é, e aí vou fazer por analogia o que já acontece hoje com os impostos, né? Hoje, as instituições elas gozam da imunidade dos impostos, do artigo 150, e elas têm que cumprir o artigo 14 do CTN, de aplicar os recursos integralmente no país, de não distribuir seus resultados e de terem os seus livros revestidos das formalidades que possam afirmar o seu cumprimento, o cumprimento das normas brasileiras de contabilidade. E isso é o suficiente. E veja que nenhuma dessas contrapartidas elas são de caráter econômico-financeiro. Então, quando o STF ele fala que a lei pode regulamentar, ele não autorizou a criação de contrapartidas econômicas ou financeiras. Então, isso é um erro, você fazer um copiar-colar da 12.101 para agora uma lei complementar. Não cabe, porque são esferas diferentes, são institutos diferentes, a isenção e a imunidade, elas não podem ser confundidas e tratadas dessa maneira. Então, nós precisamos urgentemente fazer uma regulamentação, sim, para dar segurança jurídica às instituições, sim, para que a gente possa regulamentar de forma simples e transparente o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 9º e 14, incluindo o artigo 195, parágrafo 7º, para que se resolva essa questão da imunidade. E aí a gente pode tratar de forma apartada
da lei de certificações, que o próprio Supremo disse que é através de lei ordinária, que não tem problema nenhum. E aí você vai tratar de fiscalização, de atos ordinários, que não se confunde com a vedação ao poder tributar e com a imunidade. Então, nós podemos ter um SEBAS para a gente discutir outras matérias, aumentar o financiamento das instituições, melhorar a qualidade de serviço das instituições. Tudo isso pode ser tratado através da certificação, como você tem a certificação de IOS, como você tem a certificação de OCIP, como você tinha os títulos de utilidade pública, mas a gente não pode confundir a prática da vedação ao poder de tributar com contrapartidas de cunho econômico e financeiro. Isso, além de ilegal e inconstitucional, vai gerar mais insegurança jurídica e vai gerar uma nova batalha no STF, principalmente porque nós já temos essa definição e já temos com muita clareza todos esses fatos que são colocados aí. É importante ressaltar também, e aí eu quero fazer de quem atua na área há mais de 20 anos, e principalmente também na área de saúde e assistência, de que o SEBAS, do jeito que ele está posto, ele sempre foi uma titulação excludente, porque ele não consegue atingir 10% das instituições no Brasil. E muitas vezes nós temos ilegalidades, irregularidades que transpassam a linha do tempo, como, por exemplo, a exigência de contratos, né, com os órgãos públicos, com os gestores do SUS, no caso da saúde, que só veio ser resolvido com a 14.123 desse ano, dispensando essa exigência. E durante todo o restante, a instituição ela cumpria ali, às vezes, um hospital pequeno que estava no interior, que atendia 100% SUS, e que o gestor simplesmente não queria assinar o contrato, mas você tinha ali a declaração, você tinha ali as notas fiscais comprovando a atividade, todas as informações prestadas, e mesmo assim você não tinha o SEBAS deferido. Então, não há justificativa. E outra coisa, senhores, nós temos que observar que na Constituição, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Nós não podemos criar essa divisão de barreiras dentro de uma coisa que é constitucional. E assistência, educação e saúde, elas são deveres do Estado. Isso não pode ser um ônus imposto às instituições que ajudam e que fazem muito pelo Estado, como se elas tivessem a obrigação, ou como se a gente escutou nas falas agora, isso fosse uma coisa que fosse desmontar o Estado. Isso nunca vai acontecer. As instituições sempre estiveram para atuar em favor da sociedade e ajudando o Estado. Você tem aí, dos 5.550 municípios, a grande maioria, às vezes, só tem uma unidade de saúde que é filantrópica no seu município. As instituições de saúde, de educação, as instituições de assistência. Então, tudo isso não pode ser confundido. Tem instituições que só trabalham na área de assistência, só trabalham para o governo. Então, não tem como você acreditar que do dia para a noite, porque você vai agora gozar uma imunidade que não precisa do SEBAS, você vai deixar de atuar para o governo. Não existe essa possibilidade. Não existe esse desmonte que é feito. Mas se trata aqui de garantir um direito constitucional que as instituições têm de gozar da sua imunidade, porque elas são relevantes na atuação, e foi isso que o legislador constituinte disse e quis fazer valer, né, através da Constituição, exatamente colocando como uma vedação ao poder de tributar, tanto da parte dos impostos como da contribuição, essas instituições que trabalham executando políticas públicas em nome do Estado. Porque se o Estado ele cumprisse todo o seu papel, a gente estaria falando aqui de outras questões. Mas o que a gente não pode confundir é que essas instituições, e hoje, na pandemia, nós vemos a importância que elas têm da sua atuação, independente de SEBAS, né? E por isso, nós precisamos urgentemente corrigir esses erros e fazer com que esse projeto ele não pode caminhar do jeito que está, ele tem que observar essas ilegalidades que eu acabei de falar, e nós temos que transformar ele numa segurança jurídica que possa regulamentar definitivamente o Código Tributário Nacional, garantindo uma segurança e a imunidade das instituições de assistência, educação e saúde. E aí caminhar, talvez, para uma outra discussão da certificação do SEBAS ou de outro nome que tenha, que vai discutir financiamento e a ampliação desses direitos e vantagens para as instituições que estão ajudando o Estado a cumprir um papel que é dever dele.
Então, eu já encerrou o tempo aí, eu vou agradecer e aguardar depois para os debates, depois de escutar os outros colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André, pela clareza da exposição da OAB e de Vossa Excelência, e demonstra o conhecimento da matéria. Tudo isso aí estará sendo observado no constante da relatoria. Passo a palavra e também agradecer também ao meu amigo André de Paula, do PSD, sempre líder, vice-presidente dessa casa, e também ao Francisco Júnior, presidente da Frente das Entidades Filantrópicas, e nós somos das Santas Casas, das entidades filantrópicas de todo o Brasil, e o Francisco também atua do PSD de Goiás, e o André de Paula do PSD de Pernambuco, que junto conosco, que lideramos o PSD, e com o nosso líder também, Gilberto Kassab, temos um olhar especial a esse segmento e a esse setor nacional. Queria passar a palavra, ato contínuo, ao Virox Campos Veras Neto, presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. Doutor Mirox, com a palavra, 15 minutos. Antônio Brito, o qual cumprimento demais deputados presentes, nosso amigo Custódio Pereira, do qual cumprimento as entidades representativas aí, Adriana Lustosa, minha conterrânea, Ministério da Saúde, cumprimento as autoridades, as instituições do governo federal. E eu queria dividir, Brito, rapidamente, dentro do meu tempo, a nossa fala da CMB com a nossa diretora do SUS, Kátia Rocha. E antes disso, eu vou rapidamente aqui fazer uma exposição rápida de quem nós somos, quem nós representamos. A nossa CMB, o qual o deputado Antônio Brito, você presidiu tão bem, somos 1.824 instituições hospitalares que representamos, são 169 mil leitos dedicados ao SUS, 23 mil leitos de UTI. Só na Covid foram mais de 10 mil novos leitos de UTI para atender aos nossos irmãos e irmãs brasileiros. Nós temos em nossas instituições mais de 1 milhão de empregos diretos, 3 a 4 mil indiretos, 50% do atendimento da média complexidade, 70% da alta complexidade do atendimento do SUS passa em nossas instituições hospitalares. Nós temos em mais de 900 municípios, André, um pouco mais, 900 municípios como a única entidade hospitalar, são as nossas santas casas, pequenas, médias e grandes instituições. Nós, Brito, temos uma preocupação muito forte com a PL 104. Agradecemos a oportunidade, deputado, de nos convidar à CMB. Nós somos e pensamos, como Vossa Excelência, com outras entidades, que aproveitamos a oportunidade para consensuar, com o governo, consensuar com as demais entidades, em benefício, certo, de todos, em benefício dos brasileiros, em benefício das brasileiras, em benefício do que podemos aí ter as nossas entidades, certo, de alguma forma, com a sua sustentabilidade, para continuar servindo, certo, ao SUS, servindo aos brasileiros mais carentes. Quando eu coloquei, queria dividir, Brito, com a nossa Kátia Rocha, porque esse tema foi, pela importância, discutido dentro da CMB, dentro dessas 1.800 instituições, dentro do nosso um grupo que foi formado, liderado pela Kátia, através da CMB, e de lá foram estudados e discutidos, certo? E a Kátia vai fazer essa exposição, porque foi ela que liderou o grupo, e ela tem aí a palavra, o sentimento, nosso sentimento da CMB. Passa a palavra, se me permite, Brito, a nossa diretora do SUS, Kátia Rocha. Com a palavra, a doutora Kátia Rocha, presidente da Federação das Santas Casas do nobre estado das Minas Gerais. Kátia, por favor. Obrigada, querido deputado Antônio Brito. Agradeço ao meu presidente, Miróclis Veras, pela oportunidade de estar aqui com os senhores também.
E em nome de vocês dois, eu cumprimento a todos os presentes, porque eu estou vendo esse reloginho correr e estou preocupada com ele. É claro que não vai dar, não é esse o propósito, né, deputado Antônio Brito, de esgotarmos o assunto agora, mas por todos os pontos que já foram levantados, nós percebemos a relevância desse debate, o quanto que essa sua liderança será fundamental, né, para que a gente realmente tenha um divisor de águas, não apenas no campo do Poder Judiciário, mas também que o Poder Legislativo, juntamente com o Executivo, inaugure, né, um novo tempo de respeito às normas constitucionais. Eu vou pedir licença, mas eu vou andar rápido, tá? Então, não reparem na velocidade aqui da fala. Eu fiz alguns slides muito rápidos, só para orientar aqui a compreensão de todos em relação ao assunto. Se der algum problema aqui na exposição, a gente tira. Apareceu para os senhores? Sim. Sim, apareceu. Ok, então vamos lá. O que eu acho extremamente importante nós colocarmos, e até diante da fala, né, da nossa querida Adriana, do Ministério da Saúde, da fala, né, da Maria, do Ministério da Cidadania, da fala do André, nós não podemos esquecer, né, de onde surgiu a necessidade desse debate que se promove através do projeto de lei complementar 134. Então, nós hoje, né, tivemos aí, depois de 20 anos, inúmeras, né, ações diretas de inconstitucionalidade, algumas convertidas em ADPF, tivemos também o recurso extraordinário 566622, né, de origem no Rio Grande do Sul, e alguns pontos foram fundamentais, né, que o STF trabalhou muito bem, né, ele deixou claro a distinção entre entidade beneficente, que é o termo utilizado no artigo 195, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal, é ali em que nós temos a noção de garantia da imunidade sobre as contribuições que financiam a Seguridade Social, para a gente nunca confundir também com a imunidade prevista em relação aos impostos, né, patrimônio, renda e serviços. O STF, de uma vez por todas, consolidou o entendimento, o doutor André falou disso aí, né, que nós não usufruímos de isenção, e sim de imunidade. Então, nós temos que refutar as falas, né, que dizem que nós usufruímos de uma renúncia fiscal. Quantas vezes já vi, né, os órgãos aí de fiscalização, os órgãos fazendários, fazendo conta daquilo que nós não recolhemos, né, como se isso estivesse dentro do nosso caixa e isso a gente tivesse que reverter em atendimento. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas. E o STF, aí é um ponto em que eu divido um pouco aí o caminho, né, trilhado pelo meu colega doutor André, e que eu tenho absoluto respeito, né, à sua colocação, mas o STF deixou muito claro que é possível, sim, lei complementar, e é necessária a lei complementar para regular as contrapartidas das nossas instituições, né? E aí é muito importante que o STF deixa claro que o conceito de entidade beneficente, sob o ponto de vista de se dizer o que ela deve, entre aspas, devolver para a sociedade, para que na sua essência ela realmente cumpra o comando constitucional, tem que estar previsto, e é esse o propósito, né? E por isso nós temos que trabalhar um pouco mais esse projeto de lei complementar, para que a gente realmente consiga conceber essas contrapartidas de modo a nós não afetarmos a sustentabilidade das nossas instituições. Eu acho que esse é o ponto crucial. E para não dizer, né, que eu extraí isso da minha mente, está aí trechos breves, né, e inclusive o tema 32 de repercussão geral, em que deixa claro, né, que Doutora essas Kátia, instituições... Só um minuto, é só para avisar que já voltou o YouTube, graças a Deus, pelo menos agora volta todos a ouvirem. Eu vi Vossa Excelência falando aqui, também lendo, mas já voltou. Ok. Um novo muito link está aqui obrigada. embaixo para que a gente possa disponibilizar. Então, esqueci, né? Um abraço a todos que estão acompanhando essa temática tão fundamental para a nossa sociedade, né? Que nós não estamos falando de um setor, nós estamos falando realmente de instituições que corroboram juntamente com o poder público para a consecução dos direitos sociais, lembrando que, infelizmente, o nosso Brasil ainda é um Brasil de extremas desigualdades sociais, o que ficou extremamente evidente, né, durante essa pandemia, e basta verificar o quanto os nossos brasileiros tiveram que
que se socorrer, né, a auxílios de caráter assistencial. E uma das questões que eu acho extremamente importante colocar aqui, gente, eu quero pedir licença à doutora Adriana, porque eu tenho um carinho enorme por aquela turma do Ministério da Saúde, pela doutora Cleusa, pela doutora Adriana, pelo doutor Bruno Carrijo. Então, o que eu vou dizer aqui agora não é de forma alguma de ofender o conhecimento dessas pessoas ilustres, né, que estão na condução técnica, especialmente do Ministério da Saúde. Mas nós estamos falando de um paradigma que se construiu, que nós precisamos enfrentar. Qual seja esse paradigma, né? Eu trago um exemplo aqui, pessoal, que nós precisamos superar, né? Através de um simples exemplo dessa nota técnica, que na concepção anterior, talvez este fosse realmente a noção de entendimento que deveria prevalecer, mas que agora nós teremos que alterar, né? Aqui, o Ministério da Saúde diz em relação, por exemplo, à APAC, que é um modelo, né? É uma guia de pagamento dentro da alta complexidade, no Sistema Único de Saúde, em que ela deixa claro, né, que o recurso que é repassado pelo Ministério da Saúde precisa sofrer acréscimos para que o serviço seja custeado, com captação de recursos junto à sociedade, se coloca aqui a renúncia fiscal na lógica da isenção, né, e permissão, né, para atendimento à saúde suplementar. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa virar, sabe, deputado Antônio Brito? O nosso setor quer, né? Os nossos hospitais se misturam com o Sistema Único de Saúde, né? Eu creio que para qualquer diretor hospitalar hoje que nós perguntarmos, nenhum deseja recuar no atendimento ao Sistema Único de Saúde, especialmente diante de tudo que nós passamos desde o início dessa pandemia, em que o setor trabalhou forte, o setor está de pé com muitas dificuldades, não obstante o esforço dessa casa, que destinou recursos extraordinários, o esforço, né, do Ministério da Saúde também, mas infelizmente nós estamos vivendo uma grande dificuldade econômico-financeira do nosso setor. Hoje mesmo eu conversava com um representante de uma das nossas maiores santas casas do Brasil e que dizia que as contas não estão fechando e se nós não fizermos uma política estruturada de socorro financeiro, essas instituições vão colapsar. Então, o que nós precisamos superar na quebra deste paradigma é que, na condição de imunidade tributária, as nossas instituições estão dispostas a trabalhar 60%, a trabalhar 70% de suas capacidades ao SUS, né? Nós estamos dispostos a viver pelo SUS e para o SUS, mas nós precisamos quebrar essa ideia de que essas instituições fazem contrapartida financeira. Eu creio que a maior contribuição, a maior contrapartida das nossas instituições beneficentes na área da saúde é a dedicação, né? Imagine só, que pessoa jurídica nasce nesse país ou sobrevive nesse país com uma interferência, com uma imposição de atender minimamente 60% da sua capacidade para o poder público. Nós somos assim há 30, há 40 anos, muito antes de existir o Sistema Único de Saúde. Mas o que nós precisamos é que isso não se transforme em obrigação de cofinanciamento. Nós precisamos que, definitivamente, a omissão que hoje existe na regulamentação do artigo 26, do artigo 19.1 da Lei Orgânica da Saúde, seja enfrentada, porque uma vez garantida a sustentabilidade desses serviços, não tenham dúvida, as nossas instituições, como exemplo, vários dos nossos filantrópicos por todo o país, o IMIP no Recife, a Santa Casa de Belo Horizonte, a Santa Casa de São Paulo, quantas outras instituições se dedicam 100% ao Sistema Único de Saúde. Então, a grande consideração que nós fazemos e que nós queremos avançar é para que realmente esse projeto de lei, sendo o desejo, e aqui eu acho que o que Vossa Excelência propôs, deputado Antônio Brito, e que se inicia nessa audiência pública, é nós trabalharmos um grande pacto social que valorize cada vez mais essas instituições, porque vamos lembrar, quando nós admitimos esse sucateamento, esse estrangulamento, essa noção de obrigatoriedade de contrapartida financeira, o que nós estamos, na verdade, fazendo é deteriorando este patrimônio social, que não se resume a estruturas físicas, mas a pessoas, né? Quantas pessoas nessas instituições dependem dos seus postos de trabalho e quantos
cidadãos, o nosso presidente deixou muito claro aí, dependem dessas instituições também, né? Eu digo que essas instituições se confundem, né, com o próprio Sistema Único de Saúde. Eu não vou adentrar aqui em mais detalhes, mas o que eu queria deixar muito claro, né, é que não é nem comum para nós trabalharmos o eixo gratuidade, mas eu deixo aqui para terminar a minha fala trechos, né, do nosso saudoso ministro Teori Zavascki, em que ele fala, né, que não é necessário uma gratuidade que envolva grandes percentuais. É sabido que para prover a necessidade de uns poucos é necessário contar com recursos de muitos, qualquer que seja esse percentual, exceto se absolutamente ínfimo, insignificante, há o caráter beneficente. Aliás, pequeno que seja esse percentual, será sempre um auxílio ao Estado em missões que lhe competem. Quero agradecer por essa oportunidade e quero estar junto, deputado Antônio Brito, com a sua liderança, com o seu conhecimento, para fazermos realmente uma nova história do nosso setor. Obrigada. Parabéns à brilhante explanação da doutora Kátia Rocha e dizer que vai ao encontro do que os demais tinham falado, dessa conjunção, e vamos ouvir sempre a OAB, para que a gente não possa produzir um texto que depois seja um texto fora do entendimento, e eu acho que foi muito pertinente, tanto por parte do Francisco Júnior quanto do nosso André de Paula, a presença da OAB nesse debate de hoje. Então, queria agradecer também ao doutor André por trazer essa luz também, para que a gente possa não sair muito desse debate, até ter sempre esse posicionamento dos advogados brasileiros. Queria passar a palavra para o encerramento dessas primeiras falas ao doutor Custódio, já de antemão parabenizando sempre pelo trabalho. Conheço o doutor Custódio há muitos anos e o FONIF tem sido um amplo debatedor. E Vossa Excelência sabe, né, chamar de Vossa Excelência, deputado não é, mas poderia ser, para demonstrar que talvez esse seja um dos poucos e raros momentos de que o setor filantrópico nacional, seja de Santas Casas, seja o setor educacional, a saúde, que Vossa Excelência consegue, dentro do FONIF, de um fórum que é um guarda-chuva para todas as entidades sociais brasileiras, está neste momento debatendo de protagonismo um projeto de lei, sem que a gente esteja de parlamentares, setor filantrópico, governo, em lados diferentes. Então, o que eu acho que a gente sai dessa audiência pública, doutora Adriana, doutora Maria Velônia, com a certeza que todos nós estamos do mesmo lado, inclusive a OAB, ou seja, todos nós estamos somados para sentar, sair um texto, porque não dá para a gente apenas ficar aqui no Congresso, seja a Câmara ou Senado, a cada momento recebendo a entidade, recebendo posições do governo, falando sobre o mesmo tema, sobre a mesma necessidade da sociedade, em ambos lados diferentes, e quando a gente está no mesmo barco. Então, por isso, eu acho que esse é o momento, e passo a palavra para Vossa Excelência finalizar essa primeira parte de exposição. Obrigado, deputado Antônio Brito. Quero dizer que nós escrevemos a história todos os dias, e na história da filantropia, nós estamos vivendo um momento raro e importante. É um desafio muito grande, e quero dizer que nós temos uma confiança enorme no seu comando. O senhor conhece muito bem o setor, né? O setor conhece muito bem o senhor, e nós estamos muito seguros que a condução será exatamente essa que todos nós queremos. No fim, que toda a população seja beneficiada, né? Eu vou fazer aqui alguma coisa parecida com o meu querido Mirócles fez também, né? E no sentido de fazer uma apresentação rápida da importância do setor e da importância do momento que nós estamos vivendo, e depois, se o presidente Antônio Brito me permitir, o doutor Tiago faz um complemento, principalmente na área de assistência social. Por favor, quer apresentar, por favor? Bom, o segundo slide, por favor. Custódio, dá para você ver por aqui, ó. Obrigado. Pode ir passando, que eu vou passar bem rapidamente. Pode passar, por favor. Pode passar. Bem, o que nós estamos defendendo aqui são os direitos constitucionais, na verdade, daqueles que mais precisam, né? As instituições filantrópicas irão sobreviver a tudo que vier a acontecer. No entanto, aqueles que mais precisam vão sofrer as consequências dessas decisões. Então, nós estamos aqui para defender esses três setores, né? E o que é importante é que, como disse o meu querido deputado Antônio Brito, né, nós hoje, pela primeira vez na história, nós estamos juntos, né, como o Mirócles falou, né, a BIE, todo o setor evangélico do país, a ANEC, todo o setor católico, a SEBRAF, todas as fundações do país,
A CMB, com toda a sua representatividade, que poderia até, Mirócles e doutora Cátia, caminhar sozinho, porque é tão importante, mas estamos juntos. E a CONIB, que é toda a comunidade israelita do Brasil, e a FEBRAEDA, que é todo o jovem, representando no Brasil, todo o jovem aprendiz, tá certo? Então, essa é a nossa representatividade. Quero dizer também, quer passar, por favor? Que nós estamos no Brasil desde o descobrimento do Brasil. Oficialmente, a primeira instituição foi a Santa Casa de Misericórdia, quer dizer, foi 1543. Naquele tempo, nós não tínhamos normas, não tínhamos leis, não tínhamos ministérios. E o que nós hoje estamos discutindo de contrapartidas, naquele tempo já era dada a filantropia sem qualquer lei ou sem qualquer exigência, que está no nosso DNA, no nosso carisma, na nossa missão, na nossa visão. Então, eu acho que a vontade é de fazer mais e melhor, tá certo? E aí nós temos o exemplo do nosso Mackenzie, né, o professor Edevaldo, professor emérito do Mackenzie, um grande professor. Nós começamos o Mackenzie, que fui presidente do Mackenzie, começamos com 3 alunos, 2 eram bolsistas, né? E o Mackenzie sempre deu bolsas, desde 1870. Então, nós estamos falando de instituições que estão aqui fazendo filantropia quando nem havia normas nem leis, né? Foi mencionado aí pela doutora Cátia, doutor André, né, muito claramente o assunto das imunidades, né? Nós tivemos na Receita Federal algumas vezes e sempre houve um problema de comunicação, porque a Receita chama de gastos quando nós chamamos de investimento, falamos de imunidade, né? Então, esse diálogo, nós precisamos, inclusive, melhorar um pouco, no sentido de que estamos todos do mesmo lado, como disse o nosso querido deputado Antônio Brito, tá certo? Estamos todos, temos que acertar. Nós temos um lema que diz coerentes, unidos no essencial e tolerantes no não essencial, né? Quando nós falamos que nós representamos 11 mil instituições filantrópicas no país, a maioria delas são 6 mil, mais ou menos, como disse a representante aí, a doutora Maria Ivelônia, né? 6 mil instituições de um setor de assistência social que ele é complexo por si mesmo, né? Nós temos a saúde clara, temos a educação clara, mas a assistência social tem uma infinidade de atendimentos, né? Quer passar, por favor? Bem, pode passar. Sempre se falou muito do impacto das filantrópicas no problema orçamentário, que é responsável pelo rombo fiscal. Um grande equívoco, né? Nesse gráfico vocês podem ver que de toda a arrecadação previdenciária, nós arredondamos para 3%, as filantrópicas representam menos de 3%, 12 bilhões. E para esses 12 bilhões, o setor filantrópico retorna 739%. Isto é, para cada R$1 de imunidade, o setor retorna 7,39 vezes mais, né? Por favor. Pode passar? Pode passar. Bom, a assistência social representa 12,02, isto é, 12 vezes mais para cada R$1 de imunidade, né? Nós estamos considerando aqui dados que foram fornecidos pelos 3 ministérios e pela Receita Federal. Esses dados foram colhidos por uma empresa nacional de ampla envergadura, que é a Dom Strategy, e não precisaria ser, mas nós tivemos auditoria externa de uma empresa de auditoria muito reconhecida no Brasil, que é a Audisa. Então, são dados dos ministérios auditados por um auditor externo. No caso da educação, quer passar, por favor? O retorno para cada R$1 é 4,66 vezes, quer passar, por favor? Na saúde, né? Pode passar. Pode passar. Travou? Pode passar. Pois não. Então, na saúde, nós vemos que o retorno para cada R$1 é 8,26. Nós estamos falando de números impactantes. Quer dizer, um setor que é fiscalizado, que é auditado, que presta contas, que é muitas vezes subjugado por interpretações, né? E que está aqui, né, e fazendo um trabalho que o Estado não pode fazer e como nós vamos ver, pode passar outro slide. 53% de todos os atendimentos realizados no país, se for considerar a alta complexidade, nós estamos falando de 60% de todo atendimento SUS é o setor filantrópico da saúde. Na educação, quase 32% dos alunos
matriculados nos filantrópicos do ensino superior são bolsistas. E na assistência social, quase 63% de todas as vagas privadas são de 100% gratuitas, são da área de assistência social de filantropia. Nós geramos 2,3 milhões de colaboradores diretos, quer dizer, é um dos setores que mais emprega no país, né? Pode passar. Pode passar, por favor. Isso. Bom, aí nós temos um resumo, eu quero pular isso para dar um pouquinho mais de tempo para o doutor Tiago falar, não é? E como eu mencionei, nós somos fiscalizados, inclusive, com o Tribunal de Contas da União e a Receita Federal, né? Então, não conheço nenhum setor tão relevante para o país como o nosso, que tem uma vigilância tão constante, tão permanente, onde nós prestamos contas e nós estamos aí mostrando a importância do setor. Quer passar, por favor? Bem, como foi dito, né, nós precisamos construir uma lei complementar para, vamos dizer, o termo não seria adequado, substituir, mas ela deixa de existir, então nós precisamos trabalhar uma lei complementar. Quero dizer, deputado Antônio Brito, que somente o senhor, nesse tempo histórico, poderia ser o relator desta lei complementar, porque a gente vê, apesar da boa vontade, as divergências, né? E eu tenho certeza que o senhor vai ser iluminado por Deus para sermos aí um momento histórico na vida do Brasil, do Estado, né? Pode passar, por favor. Bem, o que eu quero dizer aí, finalizando, né, é que nos momentos como agora, tempo de pandemia, né, o doutor Mirócles mencionou aí a importância do setor de saúde. Quer dizer, a pobreza, a miséria que nosso povo está enfrentando, pessoas que perderam emprego, perderam o plano de saúde. A quem eles vão recorrer? São as Santas Casas de Misericórdia. O pai não pode pagar mensalidade, são as bolsas. Inclusive, quero fechar com o seguinte, na área de educação, 12% a melhor em qualidade é dado pelas instituições filantrópicas de educação. Quer dizer, o aluno faz um excelente curso, gratuito, né, graças a uma instituição filantrópica. E depois, num estudo que foi feito, esses alunos, né, que se formam e pagam e conseguem um emprego, o que eles recolhem de impostos é superior àquilo que foi dado de isenção para os professores, né? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que o doutor Tiago vai fazer um complemento aí, se o senhor me permitir, como permitiu, e agradecer a presença de todos aí nesse momento, daqueles que estão também nos assistindo, e obrigado. Agradecendo ao nobre doutor Custódio Pereira pela explanação brilhante, e passar a palavra para o doutor Tiago. Boa tarde a todos, deputado Brito, cumprimento a mesa. Se tirasse essa apresentação, eu podia ver o reloginho, não estou vendo meu reloginho aí. Eu vou mostrar o relógio, mas... Espera aí, não consigo ver mesmo assim, né? Bom, de qualquer maneira, eu vou tentar fazer no tempo que for suficiente. Eu queria agradecer o convite e a grande responsabilidade que o professor Custódio me passou. O FUNIF, ele foi constituído em 2013 num ideal, sou um dos fundadores, junto com o professor Custódio, que é o idealizador disso. O deputado Brito sempre esteve conosco todo esse período, né? Sempre foi uma figura importante, mas na minha veia ainda correm o sangue da assistência social, do qual o senhor foi presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Eu fui conselheiro por 2 mandatos, fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo, então eu tenho um profundo conhecimento com relação à temática, e a gente, dentro do FUNIF, tem aberto um amplo debate a respeito do PL, feito as discussões na nossa base. 2 anos atrás, quando teve o julgamento da 2028, houve um pedido de que o FUNIF mediasse a sociedade civil para a construção de algo. E uma questão foi muito fácil, vai de entendimento do que o senhor falou agora, foi muito fácil e muito consensada. O FUNIF media a sociedade civil, mais de 250 entidades dos 3 setores estavam presentes, e elas falam o seguinte: nós entendemos que temos que fazer a contrapartida. A questão é dar legalidade para essa contrapartida. Não vamos nos esquecer, vou entrar na questão jurídica, que é tudo parte da Constituição Federal. Então, no artigo 5º, inciso 20º da Constituição Federal, a gente já fala da liberdade associativa. E aí já temos o primeiro problema. Poxa vida, preponderância, mais saúde, menos educação, etc. Quando o padre lá foi lá
criou uma associação que atua nas 3 áreas, ela não quis dizer que eu sou mais saúde, menos educação, menos... Então, esse é um debate que a gente não pode deixar de enfrentar nessa oportunidade. Doutora Ivelânia, senhora secretária nacional, desculpa me dirigir à senhora, porque o que me coube foi conversar com a senhora. Perigos do PL que está aí. Primeiro, não há órgão do Poder Executivo que vai conceder imunidade. Isso não existe, não é uma questão de concessão de imunidade, isso é um preceito constitucional, ele vem da Constituição. O máximo que o Poder Executivo, dentro das suas atribuições, pode fazer é o reconhecimento das condições para, mas nunca conceder. Porque senão a gente vai deixar na mão de um técnico que às vezes não tem a profundidade que nós estamos tendo aqui, toda a sociedade está tendo aqui, para falar disso, ou seja, concessão de imunidade. Esse é um princípio constitucional. Então, os ministérios, no máximo, no frigir dos ovos, eles dão o reconhecimento. Acontece que, por conta da construção que foi feita no SUAS, em todo esse tempo, nós temos já arraigados, temos a LOAS aí presente, onde ela coloca a sociedade civil como partícipe das decisões da assistência social. Dentro do Conselho Nacional de Assistência Social, eu sou um dos líderes do Movimento Nacional do Minéias, onde nós temos todos os conselheiros lá que estão em permanente debate com o Poder Executivo e com a própria sociedade civil, os trabalhadores usuários. Vínculo SUAS. Como é que se dá o vínculo SUAS? É impossível que esse vínculo SUAS seja feito pelo CNEAS, por mais que seja um desejo do Poder Executivo, porque o CNEAS ele é feito pelo gestor. E acontece que nós temos 5.650 municípios no Brasil, desses 5.650 municípios no Brasil, um conselho municipal em cada um, que já está previsto em lei. Então, se existe o Conselho Municipal para dar reconhecimento da tipificidade dos serviços, o vínculo está feito pelo reconhecimento dos conselhos, nunca pelo CNEAS, porque é o gestor que faz, e por vezes existe uma atribuição política muito complicada. Essa questão do assessoramento das comunidades terapêuticas e religiosas, da preponderância, é o debate que vai ter que ser enfrentado agora, entendeu? Apesar de que já está um pouco disposto dentro da lei. Uma distorção muito séria que houve nesse projeto com relação à contrapartida na questão das ILPIs. Tá? Quando se fala no projeto de lei dos 20% de receita, você está tributando... Tiago, eu vou lhe dar mais 2 minutos. Mais 2? Obrigado, deputado. Por isso que, desculpa que eu metralhei aqui. Quando você fala de 20% de receita para conceder imunidade, etc., você está tributando atividades meio dessas instituições. Vou lembrá-los da socioaprendizagem. E veja que são debates que já deveriam ter sido terminados. A socioaprendizagem, ela está no artigo 203 da Constituição Federal, e nós ainda estamos tentando dizer o que é socioaprendizagem, entendeu? A assistência social no 203, ela está falando a quem dela necessitar, a gente está escolhendo esse tipo de coisa. Este projeto de lei, ele teria que tirar esses vícios. Qual que é o problema, doutora Ivelânia, que a gente enfrenta? Que a Lei 12.101 trouxe um paradigma muito complexo, porque ela sedimentou situações que são inconstitucionais, assim declaradas pelo Supremo Tribunal Federal. E nós estamos falando de Seguridade Social, hein? Por mais que você tenha, no 195.7, também da Constituição, o termo isenção, o Supremo já falou que é imunidade, só que isso também precisa ser corrigido neste momento, né? Então, essa questão de definir a assistência social contrapartida com os 20% de receita é extremamente complexo. Sabe por quê? Porque o artigo 14, que é a lei complementar que está vigente hoje, não permite que as instituições distribuam qualquer parcela do seu patrimônio a quem quer que seja. Então, o dinheiro fica lá dentro, ele é reinvestido. Né? Então, são esses os aspectos básicos que eu queria trazer, mas eu queria agradecer ao deputado, da montagem desse grupo de trabalho com os 3 setores, aqui meus colegas, André, Kátia, etc., que a gente vai ouvir todas as opiniões divergentes, etc., para construir essa coisa que é única. O que nós não podemos viver é recriar conceitos que já constam da Constituição Federal, isso a gente não pode ter de jeito nenhum, e precisamos dar uma pacificidade jurídica nessa crise que a gente vive há 22 anos. Basicamente, que é desde os primórdios da Lei 2020, da ADIM 2028. Com isso, eu concluí certinho.
Obrigado, doutor Tiago, agradecendo a todos. Queria registrar a presença aqui do pastor Sargento Isidoro, já tinha falado antes, está lá da Bahia olhando, a nossa também deputada Érica Cocai, a nossa deputada baiana também tem um grande trabalho, Thieron, o deputado doutor Zacarias Calil, de Goiás, que tem uma referência importante na área da medicina. Pede a palavra a deputada Thieron para iniciarmos o debate. Thieron? Thieron, que foi secretária de Assistência Social de Salvador e eu sou suspeito de falar, uma grande deputada, grande deputada. Thieron, com a palavra, 3 minutos. Nobre deputado, presidente dessa conceituada comissão, Vossa Excelência sabe do meu respeito pelo seu trabalho, és uma referência nacional no âmbito das Santas Casas de Misericórdia, colega, tive a honra de ser colega do pai de Vossa Excelência, o maior tributarista que eu já conheci no Brasil, professor Edivaldo Brito, muita alegria poder, na tarde de hoje, pedindo desculpas e a máxima vênia pelo atraso, poder me reportar a Vossa Excelência com essa deferência toda especial de uma amiga que lhe quer bem. Cumprimentar todos os especialistas, cumprimentar de maneira especial essa grande secretária da Assistência Social, nacionalmente, ela vem trabalhando, e muito tem me ensinado. Vossa Excelência já lembrou aí, deputado Antônio Brito, sobre a questão da época em que fui secretária da Assistência Social no município de Salvador. Quero lembrar os senhores e as senhoras que lá nasceu o Brasil, na Bahia. E nós conseguimos inaugurar o primeiro centro-dia de microcefalia, à época do então ministro Osmar Terra, e eu contei aí com esse apoio incomensurável dessa secretária nacional, a Maria Ivelônia. E em seu nome, Ivelônia, quero cumprimentar o ministro João Roma, esse grande aliado do nosso partido, faço as minhas recomendações carinhosas a ele, transmita, por favor. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores especialistas, esse tema de imunidade me remete a uma grande preocupação. Primeiro, por conta da legitimidade, da prerrogativa, que nós não podemos deixar de aqui analisar. Essa é uma questão das instituições. Nós sabemos que o filtro, quem faz, ainda é o Ministério, os técnicos, e eu penso que seja um tanto precipitado, talvez, pensarmos neste quesito com um debate superficial, senhor presidente. Esse debate precisa ser aprofundado, precisa ser visto e revisto. Ele não pode ser apenas, nesse momento, através de um PL, fazermos um passo que amanhã, futuramente, possamos vir a pagar um preço muito alto. Eu entendo que as instituições é um longa-mão do governo, e, por conta disso, ele cobre todos esses espaços onde o governo não consegue chegar, não consegue fazer, de modo que, o olhar precisa ser de forma atenciosa e respeitosa para as instituições que são sérias. Mas, para isto, não é apenas uma responsabilidade de quem quer que seja, de um ente apenas. Precisa ter uma força-tarefa para olhar e reolhar. Eu chamo a atenção, que é olhar e reolhar, ver e rever essas instituições, bem como a sua legitimidade e a prerrogativa de conceder ou isentar esses tributos. De modo que, senhor presidente, fica aí o meu encaminhamento para a reflexão dessa tarde. Eu quero continuar participando aí desses debates, ouvindo os demais. Um abraço carinhoso, parabenizo a Vossa Excelência, um grande líder no Congresso, que eu tenho aprendido muito, me aconselhado, é um contemporâneo meu, e eu tenho muita honra, querido, de estar ao seu lado, bem como da minha querida Maria Ivelônia, que tem, assim, de forma muito devotada, dentro da assistência, implementada e consolidada a política de assistência social. Parabéns a cada participante na tarde de hoje. Obrigado, nobre deputada Thieron, brilhante secretária de Assistência Social, que fez e está fazendo história nessa política pública tão importante. Queria passar a palavra, eu vi que a Érica Cocai tinha escrito, mas a deputada Érica Cocai, mas eu acho que não está mais. Érica? Bom, então passa a palavra,
se eu vi a mãozinha aqui, não está mais, ao nosso também baiano, pastor Sargento Isidoro, que tem uma obra social importante na Bahia, uma obra onde se tem um trabalho que é reconhecido do país inteiro. Pastor Sargento Isidoro, com a palavra, 3 minutos. Deputado Pastor Sargento Isidoro, ele está com a mãozinha aqui, né? Levantado. Tá. Ele estava aqui. Pastor Isidoro. Bom, deputada Érica Cocai. Enquanto os dois não têm, eu passo a palavra ao Zacarias Calil, que eu sei que está ali, mesmo não tendo levantado a mão, mas o nobre deputado Zacarias Calil tem sido um médico também lutado bastante pelo setor. Calil, está por aí? Acho que todos deram, portanto, um momento de reflexão, dado ao tema tão fundamental, doutor André. Você viu que todos foram fazer uma reflexão, e depois da palavra firme da nossa Thieron, ficaram todos ainda até observando o que é que seria colocado. Então, eu vou buscando as conclusões, só dizendo que a democracia tem diversas notícias aqui, nós somos muito bem assistidos, mesmo tendo saído, que o deputado Eduardo Barbosa estava aqui até esse momento, mas teve que sair informando que a sua assessoria está presente. Dizer aqui que o Maicon traz contribuições, depois eu vou anexar tudo isso ao relatório dessa audiência pública, para que esse grupo de trabalho possa, conforme muito bem falou Thieron, não sei se Vossa Excelência estava no início, só para dizer que nós não vamos esgotar aqui, nós vamos criar um grupo de trabalho a partir dessa audiência pública, e aí eu vou dar o desdobramento do que nós vamos decidir por aqui, levar o nosso doutor Luizinho para que a gente oficialize pela Comissão de Seguridade, que dê suporte a um andamento, porque não dá para uma audiência pública, com tanta diversidade de pensamentos, mas todos convergindo para o mesmo objetivo, a gente concluir um relatório que será um marco, na verdade será um marco regulatório do setor, a partir de uma iniciativa do Bibo Nunes, mas que quando a gente tem uma iniciativa nessa casa, ela se perde e, ao mesmo tempo, ela se acopla aos demais 513 parlamentares. Então, a gente vai sair daqui com outro projeto e, com certeza, com a contribuição da OAB, da Maria Velônia, da Adriana, de todos, será um projeto que será consenso e, com certeza, será pauta para a Comissão a CFT e a CCJ. Porque não dá para a gente sair daqui ainda para discutir, após as comissões temáticas, um projeto que dá para a gente resolver entre nós e sair com consenso. Então, o Maicon, também aqui a Comissão de Seguridade Social, a Ana Carolina, da Comissão de Terceiro Setor da OAB de São Paulo, também mandou aqui informação, a Tatiana, da Fundação Projeto Pescar, a Lilian Alves, a Carmen Murana, o Diego Andreasa, a Patrícia Zurovski, a Débora Bittencourt, que fez várias posições, a Rosângela Teixeira, o Gesiel Bezerra, a Associação Paulista de Fundações, enfim, diversos, Jefferson Martínez, Regina Vitorino, Associação de Moradores Nova Esperança, Juliana Andrade e mais os outros que estão chegando aqui, informações de quem contribuiu e vários que estão assistindo. Portanto, não tendo ainda a informação dos demais, eu consulto aos membros da comissão, já que nós vamos criar o grupo de trabalho, eu consulto aos que já falaram se nós poderíamos... deputada Érica Cocai, 3 minutos. Estava lá ali procurando, que eu estava tentando lhe achar e não conseguia. Mas, Vossa Excelência, tem 3 minutos para fazer suas considerações. Não, deputado Brito, eu penso que tem os encaminhamentos, eles são importantes. O encaminhamento da construção do GT, eu acho que é absolutamente fundamental, para que nós possamos trabalhar uma proposição, mas uma proposição que seja tecida a partir de quem constrói as políticas sociais, substituindo em grande medida as funções que seriam as funções do Estado, e chegando, e aí disse bem a Thieron, chegando muitas vezes onde o Estado não chega. Há um Brasil que é um Brasil esquecido, é um Brasil invisibilizado, é um Brasil que muitas vezes não é considerado e é marginalizado do ponto de vista da efetivação de políticas públicas, onde as políticas públicas não chegam como poderiam chegar. Então, esse Brasil, que é fruto de uma história com tantas reedições e edições de Casas Grandes e Senzalas, é um Brasil que, muitas vezes, ele, na sua condição de ser invisibilizado, é atingido pelas organizações sociais. As organizações sociais cumprem uma função fundamental,
fundamental para que nós possamos efetivar políticas que sejam políticas que assegurem uma humanidade que, em grande medida, está sobre os escombros de tantas histórias de desigualdades e de discriminações. Então, portanto, esse contato com as dobras do país, esse contato com as quinas deste país e com este Brasil profundo, ele se efetiva em grande medida pelas organizações sociais. Eu acho que tem que partir desse princípio, partindo dessa constatação da importância das organizações sociais na construção de cidadania e de humanidade, porque para que cheguem políticas que são públicas, ainda que não sejam efetivadas pelo Estado, é que o Estado não consegue desenvolver. Então, neste sentido, e partindo desse pressuposto, qualquer proposição que diga respeito a questões tributárias ou outras questões, elas devem partir da fala de quem executa estas ações todos os dias, e que muitas vezes vai tirando as pessoas. É como se puxasse fios de vida, né? Ou fiapos de vida para construir um amanhã diferente e uma grande teia que reafirma a beleza da nossa própria humanidade. E vai tirando esses fios de vida debaixo desses escombros, como disse, de um país com tantas desigualdades e com tantas discriminações. Portanto, penso eu que é muito importante que nós possamos construir uma proposta que parta de quem faz, de quem executa estas ações, de quem está todos os dias lidando com as pessoas esquecidas ou invisibilizadas. Então, a partir daí, se faz necessário a construção de uma proposição legislativa. Senão, é como se você não tivesse considerando o que é ponto de partida de qualquer ação legislativa, a importância das organizações sociais. E as organizações sociais, muitas vezes, são submetidas a um nível de prestação de contas ou outras coisas que não valorizam a atividade fim. Não valorizam a atividade fim. E a atividade fim é o que é fundamental. É como você ali identifica a humanidade, constrói a humanidade, fortalece essa condição humana. Por isso, acho que a sua proposição de construção de um GT é absolutamente sábia e necessária. Um GT para que nós possamos, a partir das falas, e aí, porque nós estamos falando de uma miríade de ações. Nós estamos falando de organizações sociais que trabalham na área da saúde, que trabalham na área da educação, que trabalham na área da assistência, da cultura, enfim, é uma miríade. É um mundo de ações. É um mundo de ações que as organizações desenvolvem todos os dias. Então, construir um grupo de trabalho e construir uma proposição que seja uma proposição tecida a partir das próprias demandas, me parece que é fundamental. Qualquer proposta que seja construída em gabinetes e que diga respeito às contribuições ou que diga respeito a uma política tributária ou qualquer outra política que envolva as entidades sociais, sem que tenha os espaços de fala, os espaços de tecimento, os espaços de construção, ela vai ter problemas de abarcar a dimensão exata das organizações na construção de um Brasil que queremos erguido, que queremos brincante e que queremos com muitos risos e com muitos risos. Por isso, as duas proposições, o GT e a construção de uma proposição legislativa, mas, veja, tem ações que não necessariamente precisam de uma formatação legislativa, mas que são importantes de serem encaminhadas para que se possa, a partir desse diálogo com o poder público, com o Estado, nós possamos, enfim, valorizar as entidades e valorizando as entidades, nós estamos valorizando o povo brasileiro com tantas histórias, como disse, e assim termino, como comecei, de casas grandes e senzalas, tantas edições e reedições. É construir o GT, construir uma proposição que seja tecida, com muita escuta, com muita participação, para que nós possamos fazer justiça e que possamos constatar em todas as nossas ações, como ponto primeiro de partida, a importância fundamental das organizações sociais no nosso país. Obrigado, nobre deputada Érica Cocai, com as contribuições. Eu estou entendendo pelas demais contribuições, doutor Custódio, doutor André, doutora Kátia, doutor Tiago, doutor Mirox Veras, a doutora Adriana, a doutora Maria Velônia, que nós vamos ter, portanto, um grande número de dias de trabalho e que daí as considerações finais vão se dar, talvez, numa próxima
audiência pública quando nós tivermos construído, como muito bem disse a nossa tia Heron e a deputada Érica Cocai, num texto de consenso que a gente poderá fazer por audiência pública ou por apresentação na comissão. Não dá para a gente tentar, e depois da experiência legislativa que nós temos, tia Heron, Érica, tanta gente, a gente sabe que não se constrói nesta casa nenhum texto que não seja partindo do consenso. Ainda mais uma lei complementar que tem quórum qualificado. Então, não dá para a gente ficar tentando fazer diferente um consenso. Por isso, eu queria, já de pronto, começar o encerramento desta nossa audiência pública, se todos estiverem de acordo em abrir mão das suas considerações finais. Primeiro, agradecendo o nosso presidente, doutor Luizinho, e dizendo a ele que vou contar muito com ele e com o Rubens para poder fazer os encaminhamentos normativos necessários para a oficialização dos convites para as pessoas que vou citar. Talvez por ter sido, como disse, atuante fortemente nessa comissão, nós sabemos que a gente precisa formalizá-los, porque a gente tem um resultado depois. Também mandar um abraço para o Bruno Caíjo, que deve estar por aí também assistindo, em nome de quem saúdo os demais componentes de SEBAS, e dizer que, a partir dessa... Um abraço, Bruno. A partir dessa audiência pública, nós vamos fazer a formação de um grupo de trabalho, informal ou formal, vou conversar com o doutor Luizinho, deputado Luizinho, com a presença do Ministério da Saúde, ao qual eu vou pedir ao nosso ministro Quiroga que mantenha, porque é ele quem decide, mas a gente pode fazer um pedido, né? Que ele mantenha a nossa Adriana, que é a nossa... porque mais de um também a gente fica... eu acho que com um representante de cada órgão a gente anda com mais depressa. A Ministério da Cidadania, também vou pedir, viu, Tia Heron, você me ajuda, pedir ao nosso João Roma que mantenha a nossa Maria Velônia, que está já com a mão na massa, aí conversando bastante conosco. Também a CMB, que mandará um representante, o Mirox vai decidir também, vê aí a Kátia, você vai querer saber também, viu, Kátia, como é que nós vamos tratar. O FONIF, o doutor Custódio, que está aqui presente, também encaminha um representante. Pediu ao André que fale com o nosso Felipe Santa Cruz, doutor Felipe Santa Cruz, que encaminhe, porque eu acho que essa visão da OAB, ela nos poupará de estar aqui no parlamento sabendo o que vai ser quando a gente botar a lei para frente. Então, eu acho que, viu, doutor André, eu fiquei muito surpreso positivamente com a sua fala, porque isso vai apresentar os advogados que não vão poder estar representados. Então, a organização, a OAB, ela é fundamental e como filho de advogado que sou e toda a família também tem feito direito, eu realmente acho que é um ponto importante nessa formatação inicial, a gente ter a presença dos advogados, dando pautas, mesmo que a gente chegue a um outro consenso, mas saberemos o que é que nós estamos fazendo aqui. Isso eu fiz muito tempo, até com o autor da ADI, o professor Ives Gandra da Silva Martins, que eu quero render sempre as homenagens, que junto com meu pai, o professor Edvaldo Brito, sempre trilharam grandes debates públicos, e mesmo que eu dividisse, eu saberia que naquele momento eu ia encontrar à frente, mas eu tinha noção de que havia algum tipo de entendimento diferente por parte dos juristas e das pessoas que vinham trazendo informações. E aí, como sugestão dos técnicos, aqui o Hermes, que está na nossa chefia de gabinete, a Rosa, que é do Eduardo Barbosa e que tem feito um trabalho, ele já colocou à disposição, a Rosa deve estar assistindo aí, a nossa professora Radassa, que está, portanto, do PSD, que é meu partido, eu peço que coloque, e os consultores legislativos. Então, nós teríamos toda uma equipe técnica para redigir, para discutir a formatação do PLP 134, e a gente, com este grupo, estaria livre para que pudesse fazer a esse número de mãos o projeto. Não dá para fazer um projeto desse, o PLP, que eu quero saudar o Bibo pela iniciativa, mas o projeto que vai sair daqui não será o projeto que começou. Será um projeto que nós vamos ter que ter um mínimo de posição geral. Até mesmo convidar as representações da professora Dorinha, que fizeram lá o trabalho, para que possa acompanhar também, não é isso, Custódio? E que a gente possa sair daqui sem vaidade de quem fez o quê, mas com o resultado de que construímos uma proposta. E aí apresentar às demais comissões algo que já tenha sido amplamente discutido, como bem disse a tia Heron e quem disse a Érica. Não dá para a gente seguir daqui cada vez tendo um pedaço. E aí a Kátia colocou uma coisa importante. Nos votos, e eu me lembro quando eu li os votos, Custódio, eu dizia, meu Deus, às vezes o julgador, ele coloca algo para nós, legisladores, nós é que sabemos. Sempre a gente discute que ninguém está acima ou abaixo das leis, Xeron, mas quem faz a lei somos nós, parlamentares. Então, todo o entendimento da lei, o pressuposto da lei, que isso faz sobre nós. Nós não podemos abrir mão da nossa prerrogativa, e não vamos fazê-lo. Então, portanto, quando eu vi que o julgador, num determinado momento, mesmo que não tenha seguido aquele voto, mas aquilo me marcou na minha cabeça, dando um prazo, quase como se fosse assim, o parlamento precisa agir 1 ano e meio. Isso está em alguns votos, quem pegar os votos vai ver.
Mas como você disse assim, você precisa de um prazo, ok, eu também acho. Mas 1 ano e meio é muito tempo para mim. E é isso que eu queria finalizar. É que nós vamos fazer um grupo de trabalho, vamos. Mas que nós vamos trabalhar no estilo que eu trabalho, a 1000 por hora, vamos também. Acelerado. Porque não é um grupo de trabalho para a gente esperar 1 ano e meio, para daqui a pouco um legislador julgar lá na frente e dizer, olha aí, ó, lá atrás, há 1 ano e meio, o deputado Antônio Brito, o deputado Bibo Nunes, deputada Dorinha, ficou lá discutindo e não terminou nada, não. Então eu quero fazer um desafio à doutora Adriana, à doutora Maria Velone e aos demais, principalmente ao governo, no campo que nos cabe, a Comissão de Seguridade Social e Família, que nós trabalhemos no mês de julho, para que em agosto a gente já traga um texto aqui para o debate. Se for necessário, uma outra audiência pública ou demais membros. Mas um texto que seja, esquecendo o texto anterior, mas não esquecendo ele como ponto de início, um texto que a gente tenha, pelo menos, um ponto de consenso para que converse com os demais parlamentares e a gente comece o processo de julgamento e de decisão a partir do mês de agosto, porque senão a gente vai ficar ato contínuo. E por que eu digo isso? Nós, deputados federais, teoricamente, teremos recesso em julho, eu não. Então, o Thieron sabe disso, ou seja, a gente vai estar aqui. Eu não sei se nós vamos ter, depende do presidente Arthur Lira. Então, o mês de julho é um mês interessante para a gente trabalhar, porque as atividades legislativas, elas diminuem o impacto, naturalmente ou não, mas teoricamente seria isso. Então, no mês de agosto, quando voltar as atividades legislativas, nós teríamos pelo menos um documento consensado, ou pelo menos um esqueleto do documento consensado, custódio de temas que não podem ser debatidos. Não dá para que o Ministério da Saúde diga, eu não concordo por isto. O que o Ministério da Saúde diz terá que ser incorporado ao texto, desde que seja consenso, porque a Adriana é peça fundamental. Não dá para a gente simplesmente fazer algo que o Ministério da Saúde vete lá na frente. Ou a gente carrega, ou a Maria Velônia também não concorda aquilo. Então, o Tiago colocou temas que podem aperfeiçoar o trabalho dela dentro do Ministério da Cidadania. Pode aperfeiçoar o trabalho da doutora Adriana. Por diversas vezes, doutora Adriana, Vossa Excelência, a doutora Cleusa, todos aí, o Bruno e a Vitória, todos trouxeram, inclusive, elementos que eu formulei projetos de lei, como o 14.123, como as medidas provisórias diversas que nós atuamos, por problemas no DECEBAS. Então, não é porque a gente está em lados diferenciados, eu no Parlamento, Vossa Excelência no Executivo, as entidades no campo da sociedade civil, que nós não vamos ouvir uns aos outros e aperfeiçoar exatamente o que foi dito pela Érica Cocai, o atendimento a quem está precisando. Então, esse é o nosso elemento. Então, por isso, essa será a tônica, o grupo de trabalho é este, eu vou só conversar com o doutor Luizinho qual é a formatação, se ele vai seguir informalmente por consulta do relator, ou se ele vai seguir até formalmente por iniciativa da comissão. Eu acho que eu tenho com ele um bom relacionamento, eu não tenho dúvida que um pedido meu, ele não vai negar nesse momento, e a gente vai fazer o grupo de trabalho, e a única coisa que eu peço a todos os que serão indicados é que a gente conclua isso em julho, para que a gente comece o processo de debate a partir de agosto, e que a gente até faça o que o julgador quis. Já que a primeira DI, essa foi votada após a 2028 em fevereiro, seria um ano, seria em fevereiro para o ano. Então, se a gente não dá depressa, acaba esse ano, é ano eleitoral ano que vem, e a gente não cumpre 1 ano e meio. Então, para mim, essa é a prerrogativa de dar metas, e eu costumo cumprir as metas que faço, e as metas que faço é que a gente conclua esse texto no mês de agosto, para que a Comissão de Seguridade Social aprecie, e para que o Parlamento, juntamente com o Poder Executivo, com a sociedade civil, com todos, consigam conversar, e isso nós vamos fazer, e chegar a um texto que seja bom para o país, bom para o governo, bom para a Receita Federal, que é parte do governo, para as entidades, para a OAB, e que a gente não saia daqui apenas com um documento que amanhã vai ser judicializado, ou que as entidades dizem que não pode, ou que a Receita diz que não é assim, ou que a entidade tal diz que não é assado. Então, nós temos uma única chance de partir do início, porque se o doutor André colocou que pode ser assim ou não, pelo menos neste momento, doutor André, a gente está zerado, porque com as ADIs nós estamos, teoricamente, sem uma norma clara. Se é por lei ordinária ou complementar, está todo mundo observando aí o que está acontecendo. Então, vamos começar do zero e com a necessidade imperiosa de cumprir prazo. Então, é com essa minha palavra, eu gostaria de encerrar esta nossa reunião de hoje, agradecendo aos participantes, agradecendo aos parlamentares que aqui fizeram presente, a doutor de Thieron, que está visível ali, e doutor de Thieron, vê-la assim sem máscara, você sabe que a gente se acostuma, que Vossa Excelência está sozinha, e eu estou vendo por aqui, então pode ficar sem máscara, o distanciamento total social, então vê-la me dá saudade do tempo em que a gente, e vai chegar, e vai ser breve, que nós vamos poder fazer que talvez o que, eu me lembro que no português, a gente diz sempre que o português, ele tem a palavra saudades como uma única
palavra do idioma português. Mas eu acho que depois dessa pandemia nós vamos ter a palavra abraço também como uma única palavra, porque a gente tem saudade dos nossos amigos de poder se cumprimentar, de abraçar e se ver sem máscara. Então, um grande abraço para todos vocês e dou como encerrada essa audiência pública e o grupo de trabalho será informado e em julho vamos trabalhar para estarmos de volta em agosto, com fé em Deus, com o texto final. Fica com Deus, um grande abraço, está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado a todos.